Será que somos agora mais rápidos, mais altos e mais fortes? Ou somos mais meticulosos e sofisticados na forma como treinamos os nossos atletas? Apareceram por coincidência, nas últimas 2 décadas, inúmeros superdesportistas. Será porque os sabemos avaliar melhor? Porque usamos dados para os tornar melhores? E como é que se treina um atleta de alta competição? Haverá uma fórmula mágica para todos? Um plano complexo e personalizado para cada um? Este é o podcast Dados ao Futuro, do Jornal Público. Consiste numa série de entrevistas para perceber como é que os dados vão mudar o nosso futuro em diferentes áreas. Eu sou a Leonora Linho e neste episódio vamos falar sobre como os dados vieram transformar o desporto, mais concretamente sobre os dispositivos GPS e a sua influência no futebol. O nosso convidado de hoje é Filipe Castro, tem 34 anos e é natural de Hermesinde. A sua carreira é preenchida de clubes nas principais ligas de futebol nacional. Foi preparador físico no Futebol Clube de Paços de Ferreira, sobretudo na camada de sub-19. E, mais tarde, ocupou o mesmo cargo com o sub-17 no Futebol Clube do Porto, onde esteve até o ano passado. Hoje é fisiologista no Futebol Clube de Vizela, na equipa principal, a competir na segunda Liga. E é o responsável por recolher os dados dos top GPS e transformá-los em treinos personalizados. Olá, Filipe. Antes de mais, gostava de agradecer que tenhas aceitado o convite e a começar por perguntar quando é que este sistema GPS começou a aparecer nas ligas portuguesas e que métricas é que eles conseguem retirar? Olha, é assim, em Portugal os GPS começaram a aparecer por volta da década de 2010, ok? Já existe bastante informação relativamente às métricas que são usadas, as mais importantes que são usadas em treino, em dia de jogo. Também há vários exemplos e várias informação relativamente aos reportes que são feitos diários para a ajuda das equipas técnicas, e também já há imensa investigação sobre o que é a carga externa, como é que ela é trabalhada, como é que ela é avaliada e as métricas mais importantes a serem avaliadas e usadas diariamente. Numa fase inicial, muitas das vezes eram só usadas em contexto de treino, até que depois, mais tarde, a própria Liga também teve que dar autorização para os jogadores poderem usar o que são os GPS e os cardiofrequencímetros também. Agora, depois de 2010, eu volto a referir o tema 2010 porque acho que foi uma grande, digamos assim, uma bomba, digamos assim, porque desde que os preparadores físicos ou os fisiologistas começaram a perceber dessa vantagem que nós conseguimos retirar sobre o que é a avaliação da carga externa dos jogadores, todos os clubes começaram a querer investir, sendo esta uma mais-valia para a redução do risco de lesão. Eu aqui aproveito já para destacar que eu não gosto de falar da palavra prevenir, porque nós não conseguimos prevenir nada, ok? Nós poderemos tentar reduzir o risco de lesão, ok? E sim, foi uma mais-valia e houve um boom muito grande após 2010 e os clubes começaram mesmo a investir de forma séria no que são o uso dos GPS. E quais são assim as métricas que os sistemas GPS permitem avaliar, e gostava de saber um bocadinho quais é que são de facto usadas e aquelas que para já ainda não temos, por exemplo, conhecimento suficiente para as usar. Os sistemas GPS fornecem-te imensas métricas. Agora, cabe ao preparador físico, juntamente com o fisiologista, escolher as mais usadas e as que realmente fazem sentido para o clube. Existe atualmente em diversos países que algumas métricas fazem mais sentido numa liga, outras métricas fazem mais sentido noutra liga. E assim digo mesmo das equipas. Há algumas equipas que adotam certas métricas e há outras equipas que adotam outras métricas. Ou seja, em termos gerais, toda a gente sabe as acelerações de maior magnitude, as desacelerações de maior magnitude, as zonas 4, chamada high speed running, a zona 5, considerada uma zona de sprint, maximum velocity, também é importante analisar. Agora, mais do que isso é perceber que o país tem uma certa cultura
em recolher informação do GPS, assim como as equipas e juntamente com as equipas técnicas. Porque o futebol não é jogado toda da mesma maneira. As equipas não são todas elas iguais, e muito mais as equipas técnicas. Não faz sentido, na minha opinião. Imagine, se nós temos uma ideia, ou se o treinador tem uma ideia, e se tu estás a recolher umas métricas opostas ao que é a ideia do treinador, não faz sentido. É por isso que tem que existir uma grande simbiose entre o departamento de saúde e performance e, neste caso, a equipa técnica, para perceber o que é que nós queremos. Porque não adianta tu, no final de um treino, realizares um relatório cheio de métricas, ok? Se depois o preparador físico diz assim, não, eu só preciso destas 3. Ou para o dia de hoje, faz mais sentido estas 2. Ou para o dia da recuperação, faz-me sentido esta. Acho que nós temos que adotar ao dia e ao contexto onde nós estamos inseridos. E qual é, se me conseguires descrever, qual é essa cultura portuguesa? Ou seja, no contexto português, o que é que tendencialmente se avalia mais? As métricas mais usadas em contexto português, e a literatura defende isso, o número de acelerações, o número de desacelerações, por norma acima de 3 metros por segundo, porque são as de maior intensidade, são aquelas que tendem a gastar o maior substrato energético, ok? As zonas B4, High Speed Running, a zona B5, ok? Que são zonas de sprint. Também são avaliadas a média da distância total percorrida ou a distância total percorrida, ok? Também é muito usado o máximo de velocidade que tu atinges, ok? E também, por fim, metros por minuto. São estas as métricas mais usadas. E também poderemos acrescentar uma com o nome da player load, que é a carga do jogador, só que nem todos os clubes a fazem, porque por vezes a player load depende, muitas das vezes a player load depende dos choques e da altura e da quantidade de saltos que o jogador realiza. Por isso é importante termos a ideia da player load, mas não deve ser, como vista, na minha opinião, a mais importante. Há outras mais importantes a ter em consideração. E o que é que estas métricas que se valorizam mais em Portugal dizem sobre o futebol português? Isso é uma pergunta bastante pertinente, porque em termos de intensidade, Portugal não é das ligas mais intensas. E não sou o que eu digo, é a literatura. Das ligas mais intensas, a Inglaterra, a Premier League. Ok? Mesmo a distância total percorrida e os tais rácios semana-treino são maiores no estrangeiro do que em Portugal. Ou a literatura tem demonstrado isso. Agora, penso que saiu no site da FIFA há um tempo atrás relativamente ao tempo útil jogado em Portugal. E cada vez é menor. Porquê? As equipas fazem cada vez mais paragens. As tais estratégias pelos treinadores, quebra muito o ritmo competitivo. E muitas vezes a intensidade das nossas ligas são baixas quando comparadas ao futebol estrangeiro. Já tive a sorte de vivenciar o estrangeiro como estágio e tive acesso a algumas estratégias e formas como eles trabalhavam. E em termos das tais zonas, que é aquilo que me perguntas, sobre as zonas de maior intensidade no estrangeiro, muitas vezes conseguem ser 2 a 3 vezes mais do que aqui. Se em Portugal não exige que semanalmente corras, por exemplo, uma distância total de 30 mil km, se em Portugal não exige, porque é que a vais fazer? Tu tens que fazer consoante o contexto. Se fores para a Arábia, certamente esses números vão mudar. E aqui, ao nível do tempo que se demora a retirar os dados são retirados só no final de um treino e de um jogo, ou há a possibilidade de serem retirados ao longo de um jogo para que se vá dando um feedback no momento? É assim, existe 2 estratégias ou 2 formas de podermos avaliar o que é o momento. Isto é, se o clube tiver condições para estar a fazer o que é o Zoom, estar a fazer o live, o que é o live? O live é o preparador físico ou fisiologista estar com o iPad na mão
e estar a observar em direto o que está a acontecer em treino, ok? Pronto. Temos essa hipótese. Se essa hipótese acontecer, melhor. Mas há vantagens e desvantagens, ok? Vantagens essas que consegues ver as métricas ou o que se está a passar em tempo real, e desvantagem essas é que existe um delay. E muitas vezes esse delay poderá comprometer a qualidade do avaliador, ok? Depois tens a segunda opção, que é não fazes o live e chegas ao final do treino e fazes o report, ou seja, extrais os dados e trabalhas os dados. Agora, na minha opinião, principalmente para fases como, por exemplo, return to play, que é quando um jogador está a voltar ao treino ou ao campo após uma lesão, é super importante nós estarmos a fazer o live. Porque nós, antes de fazermos o que é um return to play, nós estabelecemos objetivos diários para o jogador, como por exemplo, eu quero que este jogador amanhã tenha um incremento de 15%, tenha um incremento de 20% no que é, por exemplo, a zona B3. Nós, através do GPS, isso é muito mais fácil dar-nos, ou nós observamos em tempo real o que é que esse jogador se cumpriu ou se não cumpriu as métricas que nós, departamento, estabelecemos, ok? Agora, se o clube tiver condições para fazer o live, perfeito. Se o clube também não tiver condições para fazer o live, temos que solucionar, e muitas das vezes também como é que pode ser solucionado. Muitas das vezes temos aqui eu costumo usar muitas das vezes, vamos imaginar, um sprint. Mas será que o jogador atingiu a velocidade, ou como é que ele fez, como é que é isto em km por hora? Às vezes, de forma simples, distância a dividir por intervalo de tempo vai-te dar em metros por segundo, e multiplicas por 3.6 e dá-te em km por hora. Agora, é o melhor? Não. Por isso, nada como se conseguires fazer, faz o live. E queria perguntar agora um bocadinho como é que é ser um fisiologista ou um preparador físico sem recurso a estes sistemas e com recurso a esses sistemas. Como é que a profissão muda? Como é que tem sido esta adaptação a viver a modalidade e a profissão com recurso a estas novas tecnologias? Como eu já referi anteriormente, o uso de GPS é fundamental, mas há muitos contextos, inclusive recentemente passei por um, que não tínhamos uso de GPS. Agora, como é que muitas das vezes conseguimos monitorizar? Tivemos e também faz-se diariamente e culturalmente as escalas do wellness, que são escalas, consegues avaliar o jogador diariamente, de forma subjetiva, perguntando a qualidade do sono, se tem ou não dores musculares e se tem, qual é a escala, os valores de fadiga, se sente com predisposição ou sem predisposição, assim como se sente recuperado ou não. Tudo tem escalas e poderemos entrar um bocadinho como forma de nos ajudar diariamente. Mas é uma ferramenta que podes trabalhá-la com GPS e sem GPS. Deves usá-la e a literatura defende que a relação entre os valores que o jogador dá ou que nos fornece, muitas das vezes são positivas, ok? Assim como também tens a percepção subjetiva de esforço, que é uma sigla em inglês RPE, que muitas das vezes tu, através do número em minutos do que é a sessão, multiplicas pelo valor que o atleta te dá, ok? Multiplicas e vai-te dar um valor em unidades arbitrárias. E muitas vezes através dessa ferramenta consegues monitorizar, ok? Monitorizar, ou pelo menos ter alguma informação para nós reportarmos ao treinador e dizermos, cara, este jogador se dá há 2 dias um 7, alguma coisa se passa. Ou se, por exemplo, se todos os centrais deram um valor de 4 e este deu-me 8, alguma coisa se passa. Por isso, quando nós não temos GPS, acho que a wellness é das melhores estratégias e está comprovado na literatura. Se nós tivermos também o GPS, o wellness também nos ajuda diariamente. Agora, em contexto de formação, muitas das equipas não usam GPS. Agora, cabe ao treinador ou à equipa técnica ter sensibilidade
ir muito por que são as sensações, a experiência de treino, a cultura de treino, porque a questão é, ok, o atleta está, ok, tu montas um exercício ou idealizas o exercício, o que é que está a acontecer fisiologicamente àquele jogador naquele exercício? Quando tu tens os dados de GPS, consegues ter um mínimo de noção do que é que se está a passar. Quando tu não tens, não consegues. É impossível. E é que muitas das vezes, porque é que os treinos são filmados? Os treinos hoje em dia são filmados não só para tu verificares e observares o que se está a passar em contexto de treino, mas calhar para estares atento a mais um jogador, ou aquele jogador se calhar te preocupa. Aquele jogador veio de lesão, se calhar vamos estar um bocadinho mais atentos. Nós com a filmagem nós conseguimos individualizar um pouco mais e perceber o que é que se passa, ok? Mas volto a dizer, sem GPS é muito difícil, especialmente quando um jogador volta de lesão. Ok, o jogador volta de lesão, vou trabalhar em base de quê? Hoje quero que o treino seja a recuperação. A recuperação está ligada para baixas intensidades, ok, mas o que é baixa intensidade? Primeiro definir o que é baixa intensidade. Para o jogador X isto poderá ser baixa intensidade, para o jogador Y se calhar já poderá ser média intensidade. É por isso que muitas vezes nós temos que individualizar, e o segredo cada vez mais está no processo de individualização. Agora é muito difícil trabalhar sem o GPS, mas um dia isso aconteceu. Trabalhar com o GPS mudou o futebol? Mudou o futebol, e nas ligas europeias, as thresholds, que são as zonas, os máximos das zonas, ok? Até foram alterados. Ou seja, porque o futebol está cada vez mais intenso. O próprio jogo em si exige cada vez mais, porque o jogador está cada vez mais preparado. Ok? Hoje em dia, porque é que muitas das vezes, quando isto penso que isto está aos olhos de qualquer amante do que é o futebol, porque é que a Liga Inglesa, e eu continuo a focar no que é a Liga Inglesa porque para mim é a melhor liga de todas, porque é que na Liga Inglesa, ou quando as equipas tendem a jogar contra uma equipa da Premier League, têm muitas dificuldades no que é o controle de jogo, por exemplo. E atenção, não vou falar em questões táticas, que nem é a minha área, mas olho para o que é, ou para o que são as demandas, para as qualidades físicas. Hoje em dia, por exemplo, na Liga Inglesa, o jogador tem que ter X requisitos para ser contratado, por exemplo. Não quer dizer que em Portugal também não seja, mas a exigência no estrangeiro é muito maior, em termos físicos, muito maior. Desde cargas externas, como perfil individual do jogador. Tens que ter X requisitos, como por exemplo, o perfil do atleta já se contrata por perfil também. Isso é super importante. Agora, no estrangeiro, e volto a referir, e também na Alemanha, e posso puxar um bocadinho a cassete atrás e partilhar isto, que não tem problema nenhum. Eu tive a felicidade de trabalhar no Porto com um treinador que jogou em quase todas as ligas europeias e foi capitão da nossa seleção portuguesa. E o que mais eu aprendi foi que, com esse treinador, foi que o futebol no estrangeiro é tão intenso que quando é feito um transfer para Portugal, o jogador português não está preparado para isso, com exigência cultural e com exigência emocional. Não consegue, é muito difícil, porque o próprio jogador, o perfil do jogador que está incutido nas ligas europeias é muito diferente do que está incutido em Portugal. Acho que hoje em dia sinceramente os clubes deveriam fazer uma reflexão sobre a importância do que é o GPS, porque há contextos em que eu sei que as equipas técnicas olham para os dados e há outras que eles não olham rigorosamente para os dados. É muito à base do que eu prescrevo e assim vai ser. Agora, se o futebol está cada vez mais a evoluir a passos largos, se cada vez mais o futebol está intenso em Portugal, se assim poderemos dizer, se cada vez mais as equipas são controladas, monitorizadas de forma individual, cada vez mais os jogadores são monitorizados de forma individuais, até desde a qualidade do sono. Não faz sentido hoje em dia eles serem monitorizados
Faz todo sentido. Debruçámos-nos agora um bocadinho ao longo do episódio todo sobre o impacto dos sistemas GPS agora, e eu queria fazer a pergunta, que é sempre um bocadinho clichê quando falamos de sistemas inteligentes e de tecnologias mais inteligentes. A profissão de fisiologista ou de preparador físico corre algum risco na sua existência se isto se desenvolver mais? E para onde é que caminha a relação das novas tecnologias com o desporto? Para onde é que ainda não chegaram, que podem chegar? Nós aqui podemos incutir o que é a inteligência artificial. Já se trabalha com a inteligência artificial. Pessoalmente nunca tive nenhuma experiência no que é inteligência artificial. Sei que estamos a caminhar para isso, mas acho que não substitui o papel do ser humano. Em certas áreas, ou em algumas áreas, poderá ser uma mais-valia, poderá ajudar, mas acho que não substitui o papel do ser humano por uma razão muito simples: o contexto da prática e a experiência vivida. Acho que a inteligência artificial não substitui isso. Ninguém, já por isso mesmo nós dizemos que se calhar nós queremos estar envolvidos naqueles que são mais experientes, e a inteligência artificial não substitui isso. Na minha opinião, a inteligência artificial vai-te ajudar, vai-te orientar, vai-te, digamos, ajudar, mas ao ponto de substituir, não. E assim é a mesma coisa do que o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT, e toda a gente fala hoje em dia, ChatGPT, o máximo que o ChatGPT te pode fazer, não é? E sem estar a querer fugir aqui ao que é a questão, orienta-te, ajuda-te, dá-te umas luzes, mas não apaga a experiência vivida de tanto treinador, equipa técnica, staff, fisiologista, preparador físico. Obrigada, Filipe. Acho que estamos muito mais elucidados sobre esta questão e agradeço mais uma vez. Obrigado, teres aceitado o convite. Obrigado. Este podcast é apoiado pela LTP Labs, uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros.